Boa noite, galera da Tribuna Tricolor. Estamos começando mais um A Tribuna Tricolor. Agradecer sempre o carinho de vocês, agradecer sempre a consideração de vocês todos. Primeiramente, mandando um abraço pro Vitão, mandando um abraço pro Marcelo Portuga, mandando um abraço pra Tati Catarina, minha amiga. E, bom, começar o parlatório da Tribuna. Você vê que, galera, todo mundo aqui, ó, vou até aderir. Realmente todo mundo com uma vergonha, galera. Todo mundo envergonhado com o que aconteceu hoje. Um absurdo, uma pouca vergonha que a gente viu hoje assistindo o Morumbi. O torcedor que teve lá, esse é herói. Esse merece parabéns. Porque pagaram caro, porque o Leco é o seguinte, quando o São Paulo ganha, em vez de, e o torcedor vai no estádio apoiar, algo que o torcedor de São Paulo tem feito, qual que é o prêmio que o Leco dá? Aumenta o ingresso. Então, parabéns, torcedor São Paulino que foi no Morumbi, parabéns, torcedor São Paulino que ficou na frente da TV vendo essa pouca vergonha que foi o jogo de hoje, né? E não tem o que falar. Hoje eu estou estupefato, eu tô abismado com o que aconteceu. A gente sabe que o Fernando Diniz é essa ruindade como treinador. Só que ele conseguiu superar as expectativas da ruindade dele. É uma coisa assustadora. A falta de vergonha na cara, a falta de brio, de vontade, a falta de empenho para jogar pela essa camisa. Esse oba-oba que tem aí, quando ganha de um timinho como a Chapecoense, tem sempre bastidores. Aí o Reinaldo vem nas redes sociais dizendo que ele se considera o melhor lateral direito do país, que tem vaga na seleção brasileira. Quer dizer, é uma piada atrás da outra. Então, o que aconteceu hoje foi ridículo, foi patético. Vocês não têm respeito com o torcedor de São Paulo, elenco do São Paulo. Vocês não têm respeito. E são todos, viu? Eu não vou separar nenhum jogador, não. Tem os que realmente gostam, têm carinho pelo São Paulo, mas no geral, vocês não respeitam essa camisa e não respeitam esse torcedor. Uma vergonha o que aconteceu, entendeu? Trouxeram um treinador que o aproveitamento acho que é 25%, Texas? 26, entre 26 e 27. Muito obrigado, 26 e 27. Gente, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. No segundo tempo, o São Paulo não deu um chute no gol do Muriel. Um chute no gol do Muriel. Então não tem como realmente não ficar indignado. Bom, pessoal, feito o meu desabafo, eu vou pegar o meu Supersonic e vou a Houston, no Texas, essa cidade maravilhosa, para falar com o nosso amigo, nosso irmão. Texas, boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite a todos. Rafa, Fabão, Rodrigo. Um abraço especial pro Vitão, pro Thiago Cacerão, pro Maurício Yoshimoto, pro Edinho, que estão todos sofrendo como nós. Você foi até calmo no seu desabafo, Fabão. O que acontece com São Paulo é uma coisa sem precedentes na história do clube, talvez sem precedentes na história do futebol mundial. Como você pega um dos maiores clubes da história do futebol mundial, você pega o São Paulo, não é um dos melhores, é o maior. Pega o São Paulo da sua fundação de 1930 até 2012 e compare com clubes do mundo inteiro que tem o mesmo período de fundação, a quantidade, o mesmo período, a quantidade de títulos, quantidade e qualidade de títulos. Conseguiram acabar com isso. Nós viramos uma portuguesa. Tem gente que fica brava. Não, que isso? Acordem! Não vai melhorar. Enquanto não tirarem esses caras a tapa, eu vou pedir o seguinte, duas coisas. Uma coisa, eu quero Augusto Nunes para presidente do São Paulo Futebol Clube. Quem sabe assim a coisa melhora. Eu sou contra a violência, desde que ela não seja contra o Leco. Obviamente eu estou brincando, ninguém é contra, mas como é que pode? Como é que vai isso? Como é que o São Paulo... A que ponto chegamos? Então a gente pode falar do Fernando Diniz, de tudo mais. Aí teve uma reunião do conselho. Foram 111 de 240. O presidente saiu correndo da reunião com os assecas, com a quadrilha dele. Aí hoje eu leio lá no Twitter que vão fazer um requerimento
para derrubar todo mundo lá. Vocês não foram na reunião do conselho, seus filhos da puta? Requerimento é a puta que pariu, enfia no cu. É só o começo dos meus palavrões hoje. Requerimento é a puta que pariu. Vocês nem na reunião do conselho vão. Aliás, uma coisa, tá? Não existe oposição no São Paulo Futebol Clube. São todos comprados com cargos, dinheiro vivo, viagens, aeroleca, etc. Não existe oposição no São Paulo Futebol Clube. Não se iludam. É um bando de ladrões que só pensam em encher os próprios bolsos. Ladrões. Enquanto não acabar essa história de conselheiro vitalício, o São Paulo não vai sair dessa merda. A gente falou no programa das SA, a única saída do São Paulo é um bilionário comprar. Ou fazer um IPO. É única. Eu não vejo outra. Ah, é pessimista, ah, você tá falando palavrão, tá xingando, eu não aguento mais. Não aguento mais. E eu tô sendo realista. Peguem a história aí, esses últimos anos, mudou o quê? Vão tirar o Fernando Diniz em abril, depois que o São Paulo foi eliminado da pré-Libertadores, e vão trazer outra merda. Esse é o problema. O Fernando Diniz não tinha nem que ter sido contratado, ele tem que ser demitido. Mas vão trazer outra porcaria. O meu medo é sempre trazer um pior. Cada técnico que contratam é pior que o outro. É uma façanha. Mas o técnico do empresário, é o técnico cujo empresário suborna os dirigentes do São Paulo e dá propina. Nós vamos falar do negócio do Antony depois. É empresário ou é técnico que é contratado amando de jogador. Veja, foi o time inteiro do Fluminense beijar o Fernando Diniz do jogo. Você já viram alguém beijar o Tele Santana? Algum jogador beijar o Muricy? Isso mostra quem manda no São Paulo. São os jogadores. O Tele não tinha isso, o Muricy não tinha isso, Rubens Minelli não tinha isso. Enfim, eu sou velho, sou chato, sou ranzinza, mas eu não aguento mais. Geração mais nova que está acostumada com mediocridade, cada um tem direito à sua opinião, mas não vem me encher o saco. Tá bom? Desculpe aí pela exaltação. Imagina, Texas, você disse tudo que o torcedor de São Paulo está engasgado. O que você falou é que muitos torcedores de São Paulo realmente sentem, estão engasgados até agora com essa mediocridade que essa diretoria do São Paulo. E, bom, saindo de Houston, descendo aqui a América, chegando aqui perto dos Estados Unidos, ali para Piauí, em Teresina. Terra boa, calor aí, Rafa. Boa noite, Rafa. Boa noite, Fabão. Boa noite, Texas, Rodrigo. Pessoal dos grupos aí, Raiz, amigos tricolores, amigos são paulinos. Rapaz, não tem nem o que falar, assim. A gente vai repetir o que a gente vem falando nos últimos programas? Não dá. Assim, não vou falar do tic-tac, porque não adianta. Não vou falar que eu quero trocar a bola ali. Teve um lance, para mim, assim, foi muito característico. Foi um tiro de meta que o Volpe bateu. A gente conseguiu tomar um contra-ataque na nossa intermediária. Roubaram a bola na nossa intermediária, a gente tomou sufoco. Não chutamos a gol. Mais uma vez, estamos jogando na nossa linha de defesa. Eu só quero dizer o seguinte, eu não assinei pacto de mediocridade com ninguém. Acho que a grande maioria da torcida também não. Embora os dirigentes tenham assinado esse pacto de mediocridade com... não sei com quem. Eu já falei, volto a repetir, o pessoal fica puto comigo, mas o Leco não é São Paulino, então a gente não dá nem para cobrar direito, porque ele está lá para isso mesmo, é para acabar com o clube. O que nos entristece é ter dirigentes como Raí Lugano lá e deixar acontecer o que está acontecendo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é a velha frase da tropa de elite. Na guerra você tem três opções. Ou se omite, ou se corrompe, ou vai para a guerra. Eu não sou de me omitir, me corromper muito menos. Eu acho que nós deveríamos ir para a guerra. Também não sou favorável à violência gratuita, mas não dá mais. A gente tem que pressionar esses caras. A gente tem que fazer o negócio rodar. O Leco está muito confortável, o cara só aparece na boa.
Aí cansou de sair pelo vestiário do time adversário. Ou ninguém lembra? Contra o Palmeiras. No vestiário do Palmeiras porque não queria tomar pressão da torcida. Hoje, de novo, eu estava lendo agora, o Hernanes foi pontual, embora não esteja jogando nada, é um cara lúcido. Ele foi pontual na definição do jogo, vergonhoso. Foi o jeito que a gente começou aqui o programa hoje, com vergonha. A gente está passando vergonha atrás de vergonha. Seja no campo, seja em bastidor, seja na direção, seja em negociata. Nós estamos passando vergonha. E a torcida fica passando pano para esses caras. A torcida fica passando pano para esses caras. Enquanto a gente não resolver isso, enquanto a torcida não abrir os olhos, é o que você falou, Tex. Não é porque a gente é velho, não. Acho que aqui a maioria, aqui, todos nós 4 aqui estamos na casa dos 40. Não é porque a gente é velho, não. É porque a gente não se acostumou com o péssimo. Ninguém aqui se acostumou com o ruim. A gente quer coisa melhor. A gente quer acho que ninguém aqui é louco o suficiente de dizer, porra, eu quero que o time do Tele volte. Não, não é isso. A gente quer que o negócio funcione. Que honra. Exatamente, ó. Isso aqui, ó. Que honre isso aqui. Que honre isso aqui. Aliás, diga-se de passagem, a camisa do Fábio aí, finalmente a Adidas deu uma bola dentro. Embora a camisa seja padronizada deles, eles mantiveram as cores do clube. A gente quer que isso aqui, ó, esse símbolo aqui, seja enaltecido, seja respeitado. Não é nem enaltecido, a gente já está no ponto de a gente só quer que seja respeitado. Entendeu? Hoje não dá nem para a gente falar de nada. Arbitragem, tática, falta de chute a gol. Porra, o técnico, o Fernando Diniz conseguiu ser mais incoerente que o Cuca. Porque o Cuca teve a incoerência de pegar um time semi-treinado do Mancini e desfazer tudo que o Mancini tinha feito. Embora também não fosse nada de extraordinário. Mas ele conseguiu dar um jeitinho ali. Aí o Cuca desfez tudo. A gente, desde o início do ano, troca o Cuca no meio do ano, troca o Cuca na parada, aproveita a parada para melhorar. Não... A turma do Nós Fazemos parece que se perpetuou no São Paulo, né? Nós sabemos fazer. Eu estou me alongando aqui, desculpa, mas aí agora chega o ponto do Fernando Diniz ser mais incoerente que o Cuca. Só para fechar aqui, ele pega o jogador que estava 6 meses, estava há não sei quantos meses afastado, treina uma semana e vira titular absoluto. Ô, Rafa, só uma coisa, desculpe te interromper, isso é a diretoria que mandou escalar, tá? A diretoria que... Esse cara é um pau mandado. É um pau mandado, é um imbecil, um aventureiro, um 171. A diretoria, ele assina lá a escalação. Ele nem olha, os caras que colocam a escalação lá. Aí ele pega um Pablo que tá baleado, nitidamente fora de ritmo, sem condição física, e me põe de titular absoluto de novo. Ao ponto de correr o risco de estourar o cara de novo. Porque a gente sabe que o Pablo é baleado. Está no final do ano, não adianta forçar os caras. Põe aos poucos. O cara voltou, beleza, põe no banco. Entendeu? É muita coisa. E como você falou, o Fernando Diniz, gente, não dá. Simplesmente não dá. Vou registrar mais uma vez o que eu falo desde o primeiro dia que ele foi contratado. São Paulo precisa trazer um técnico hoje. Não é final do ano, não. Precisa trazer hoje. Vai chegar no final do ano, vamos manter o cara, vamos cair porque do futebolzinho que a gente está jogando, vamos cair na pré-Libertadores. Vamos cair, porque esse cara não tem a menor condição de enfrentar qualquer time sul-americano. Né? Estilo de jogo não tem qualquer jeito. E aí, o Texas diz abril. Eu já coloco ali final de fevereiro e início de março. Vamos cair, vai sair. Mas a gente é ranzinza, né?
Segundo uns aí, a gente é ranzinho. Tá bom? Desculpa aí me estender, mas toca o barco. Não, perfeito, Rafa. Antes de passar para o Rodrigão, eu só quero fazer uma pergunta para vocês três. Vocês conhecem aquele jogo que tinha, acho que era da Glaslit, não vou lembrar agora quem era a fabricante, era da Mimo, não lembro. Futebol Pelé? Pelezão, Pelezão. que era aquele campo verde, aquele campo que era um tapete, que tinha um Eu não lembro, assim, e o goleiro que tinha uma vareta. Quem não jogou da nossa geração? Pô, eu não lembro, não. Isso aí é da idade de vocês. Eu não lembro. Você lembra? Fernando Diniz não tem capacidade nem de gerenciar um time de futebol do Pelezão. Fabão, você deu um insight agora. O Fernando Diniz é o Leco dos treinadores. Assinado Juvenal Juvencio. Perfeito. E aí agora, indo para Uberlândia, onde eu tô eu não estou podendo comer, mas estou com uma vontade de comer aquele doce de leite mineiro. Vamos falar aí com o nosso amigo Rodrigão. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Não só o doce, mas a carne mineira, né? O feijão tropeiro e o pão de queijo. Que delícia. Apesar de morar em Minas, eu não gosto de pão de queijo. Mas assim, falando sobre o jogo rapidamente, a Arboleda segue falhando, seguidos jogos, seguidas vezes. Daniel Alves não tem jogado nada, ganhado muito. A despeito do que o Diniz fez de bom, ele recuperou o Luan. O Luan, durante várias partidas, foi o melhor jogador de São Paulo. E o que ele deu de prêmio? O banco. Você pega o Jusilei, como o Rafael falou, 6 meses parado, eu já fiquei 6 meses parado, atuei no futebol profissional, e você perde tempo de bola, você perde velocidade, você perde arranque, você só ganha isso com o ritmo de jogo. Você demora aí 1 mês, 40 dias para você voltar. O que o Jusilei ganhou? Entrou jogando de titular. Aí o cara pega, me põe o papo, o Rafael falou, lesionado, o cara sem condição nenhuma, saiu do hospício do doutor lá ontem, puseram para jogar, mas não tinha outro centroavante. Botasse um meia lá, mas era mais rentável do que botar o Pablo, totalmente fora. O Pablo não pegou na bola, na minha opinião. Para completar a farofa, o Vitor Bueno também lesionou, pelo jeito vai ficar 1 mês parado, deve ter acabado o campeonato para ele. Um jogador inútil, medíocre. Pelo lado esquerdo, o Antony pelo menos começou a aprender a chutar em gol, mas continua sendo um atacante que joga na frente, próximo da área, que fez 4 gols e 3 assistências na vida inteira dele. É muito pouco com o São Paulo que quer ser campeão. Não menos pior que isso, quando o Diniz não, Telezinho, faz a substituição, o que ele faz? Ele pega os 2 piores jogadores do São Paulo nos últimos 5 jogos. Hernanes por 2019 inteiro e Alexandre Pato pelos últimos 5 jogos. Como é que esses caras vão mudar o retrato do jogo? Total incompetência, é um festival de incompetência. Para finalizar, a gente atira no Leco. O problema do São Paulo foi o conselho que escolheu um presidente fraco. O Leco não é culpado de estar lá, a culpa é do conselho. Qual é a culpa do Leco? De escolher um diretor de futebol, bunda mole, viado e cuzão. Essa é a culpa do Leco. O Leco deu carta branca para o seu Raí, que é um homem frouxo. Quem manda é o Alexandre Pássaro, que domina. E quem manda no Alexandre Pássaro é o jogador. Aí tá feita a merda. Quer resolver o problema? Bota no lugar do Raí um cara que conhece de bola. Ele protege para cima, que é a diretoria e conselho. Então, diretor de futebol. E ele protege para baixo, que é o vestiário. No meio dele, você põe um técnico cobrão. Um técnico que gestiona o vestiário e protege, como o São Paulo tem feito no Santos. Quer exemplo pior que o Santos? Se nós temos um Leco, eles têm 5. Lá é um comitê gestor. Você vê alguém no Santos brigando em vestiário, alguém reclamando, alguém falando merda? Você não vê, o Santos é terceiro colocado, 6 pontos na nossa frente, um time infinitamente superior, jogando infinitamente melhor. Por quê? Porque tem um treinador de pau duro, que bate pau na mesa, que diretor não vem, que conselheiro não vai dar palpite, não. Só que alguém fez uma coisa lá. São Paulo foi na mídia, começou a reclamar de reforço, e calaram a boca dele, sem criar atrito. O que é isso? É uma gestão, é um diretor de futebol no lugar certo. Chamou o cara e falou, para esse ano não tem jeito, não fica reclamando aí não,
Você entendeu? O que o Sr. Luxemburgo fez contra o Vasco? Foi lá e meteu a boca na comissão de arbitragem do VAR. O São Paulo não fez. Aí Até o Rogério. E aí Até o Rogério fez. E aí vou abrir um parênteses. As pessoas que falam para mim há 2 anos que não querem o Luxemburgo no São Paulo, eu acho também que passou. Só que para quem teve Cuca, para quem teve Diniz, para quem teve Jardim, nas condições que nós tivemos, Luxemburgo não faria pior. Eu não quero ele hoje no São Paulo. Mas criticar o Luxemburgo hoje, não falar do Luxemburgo hoje, como um técnico e como ex-técnico, e achar que o dinismo vai dar certo, é de uma incoerência sem tamanho, na minha opinião. Eu acho que o São Paulo não tem que pensar em Luxemburgo, não tem que pensar em Diniz. São Paulo tem que pensar no treinador estrangeiro. Dia 5 de dezembro, São Paulo tem a obrigação de, se não demitir o Raí, trazer um técnico que mande no Raí e mande no Pássaro. E que tire o poder dos jogadores sobre o Pássaro. Porque quem manda no Raí é o Pássaro. Tá claro isso nas coletivas, nas apresentações de jogadores. Os jogadores contratados falam, porque o Ale confiou o projeto em mim, o Raí nos apoiou também. É toda vez. O que é que o Alexandre Pássaro? O Alexandre Pássaro é o cara que faz o contrato. Por que ele é mais elogiado que o Raí? Porque é ele que manda. Então é isso. É isso que eu tinha que falar. Perfeito. Rodrigão? Fábio, que eu só vou tocar num último assunto rapidinho, que é muito do que o Texas falou e eu esqueci de comentar. O São Paulo tem uma oposição, sim, Texas, que gosta de ficar elogiando a galinhada. Eu coletei um tweet. O seu Newton do Chapéu elogiou... Fala aí, desculpa. Era só para lembrar. Ele mandou um e-mail lá, pagando pau, babando o ovo dos galinhos, porque eles fizeram uma homenagem. Nem discuto. O cara não vai na reunião do conselho. O cara usa um chapéu ridículo. Se chama de homem do chapéu. E vai mandar um tweet puxando o saco da galinha. Cria vergonha na cara. Você não tem senso de ridículo para usar esse chapéu ridículo? Você não tem vergonha na cara? Você não vai cobrar o Leco? Você vai escrever... Eu vou mandar um requerimento. Vai pra puta que pariu. Cria vergonha na cara, pô. Todas as vezes que ele se manifesta, que eu até tenho ele no meu Facebook, as manifestações dele é para ficar bem com a torcida. Porque eu entrei com um documento lá, que eu registrei uma reclamação, que eu vou com meus amigos fazer um requerimento. A gente não precisa disso. A gente precisa literalmente tapa na cara, na forma abstrata de dizer. É virar a bacia. Requerimento é papel. Papel você limpa a bunda com ele. Então precisa de ação, de atitude. E, seu Chapéu, o senhor entrou com ação na justiça? Fez alguma coisa? Foi ao Ministério... eu escrevi uma carta pro Moro. Sabe o que o Moro fez com a sua carta? Limpou a bunda. Limpou a bunda. Perfeitamente. Exatamente. Perfeito, Tess. Perfeito, Rodrigo e Rafa. Bom, pessoal, vamos para o segundo bloco agora. Boca no trombone. Vamos ver o que os torcedores estão falando nesse dia, que é um dia catastrófico para todo São Paulino, né? Que é um dia realmente que a gente tem que ver Marcos Júnior tirando onda com a nossa cara e comemorando com uma dancinha ridícula. Quem? Aquele jogador do Fluminense que fez o segundo gol, Marcos Júnior, que ele saiu comemorando, fazendo uma dancinha na frente do torcedor. Mas hoje o que está acontecendo? Estão sapateando em cima do caixão do São Paulo Futebol Clube. Saudade do Simplício, viu? Pois é. Precisava de um cara desse. E o seu Dani Alves, contratado por milhões, qual que é a liderança desse cara dentro do campo? Vamos lá. Boca no trombone com o Vitor Schmidt, nosso amigo. Abraço, Vitor, sempre está acompanhando a gente, né? Se Raí fosse homem, pedia para sair de São Paulo. Falta o caráter. Fábio, o que você acha dessa opinião do Vitão? Abraço, Vitão. Concordo plenamente. O Raí não tem personalidade nem para pedir para sair. Ele está muito cômodo ali. Ele está muito cômodo. Tá pingando todo mês, né? Ele está muito cômodo. Então, para ele tá cômodo ficar ali. Porque ele acha que ele ainda tem as costas quentes, tem o escopo de época de jogador, e não tem, porque o torcedor de São Paulo
Tá começando a pegar bronca do Raí, até como Raí, e deixando de ter o Raí como ídolo. De tanta besteira que ele está fazendo como diretor de futebol. Raí, preserva a sua história enquanto é tempo. Sai de São Paulo. Vamos pro próximo aí. Próximo tweet ali é do Edu Morato. Abraço, Edu Morato. Abraço, Edu. Abraço, Edu. Texas. Leco presidente, eu sei que você é um grande São Paulino, e sendo assim, reconheça que não deu certo. Reúna sua batota. Sanzi, Canaça, Serafim, Pássaro, Lapola, Chapecó, etc., toda a sua turma, e peçam demissão, convoquem uma eleição, peçam um boné e voltem para a sauna. Texas, o que você acha do Edu Morato, desse tweet dele aí? Grande abraço para o Edu, que é um cara que conhece muito bem o São Paulo, os bastidores. Eu acho que ele tirou um chapéu, falou pro Leco, ele elogiou o Leco como um grande São Paulino, para ver se o deixa sensível, mas Sanzi, o Canaça que foi diretor lá de Cotia. Se eu falar aqui 1/5 do que eu sei, enfim. Pássaro, que é um ladrão, tá? Nem São Paulino é. Não, exato. Lapola, que é uma piada de mau gosto. Uma piada de mau gosto, quem conhece sabe. Chapecó, que processa o São Paulo por causa de um problema, de um futebol social. Futebol social. Futebol society. Aí você tem aquele... exato. Aí você tem aquele Dedé, que é santista. Aí você tem o Newton do Chapéu, que finge que é oposição. Você tem o seu Pupo, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo. Então, esses caras, quem manda no São Paulo, o Rodrigo matou a pau. O presidente de fato do São Paulo Futebol Clube é o palmeirense Alexandre Pássaro. Ele é o dono do São Paulo Futebol Clube e o técnico do São Paulo, Dani Alves. Infelizmente, esses caras não vão pedir demissão nunca. Por quê? Porque o dinheiro pinga todo mês lá. E não é dinheiro de salário só. Negociata com o empresário, dar um aumento, renovar um contrato com o Antony por um ano, que eu já tinha até 2023, para dar 15% do passe para o empresário dele, que eles têm, provavelmente tem parte nisso. Possivelmente ele já até esteja vendido, porque eles já garantem uma grana lá. É isso. Por isso que eles não pedem demissão. Vamos lá, André Sereta. Abraço, André. Abraço. Ver que você aqui. O time de São Paulo de hoje é um dos mais frouxos que já vi. Time de merda, sem vontade. São reflexos do nosso presidente de diretoria. Enquanto esse velho vagabundo estiver lá, nada dará certo. MTP, Rafael. Abraço, André. Tudo de bom? Cara, tá escrito aí. É isso aí. O time do São Paulo é a cara do Raí. O Leco é um velho morfético, lembrando bem o Osni, é um velho morfético, caquético, que só aparece na boa, que só faz o que a gente está cansado de falar que faz. Reafirma, não é São Paulino, coisíssima nenhuma, porque se fosse São Paulino não deixava acontecer o que acontece. E isso, o time reflete isso. O jogo de hoje nada mais é do que a caricatura do que aconteceu. A gente perdendo de 2-0, o time de São Paulo estava jogando na defesa. A gente perdendo de 2-0 do Fluminense, no Morumbi, nós jogamos na defesa, como se a gente tivesse ganhando de 2-0. Então, assim, não dá. Infelizmente, enquanto o Leco e sua turma estiverem lá, Raí e sua turma estiverem lá, Pássaro, Chapecó e sua turma estiverem lá, o time de São Paulo é isso aí. É o que a gente está falando mais cedo. Não tem o treino, o que o Rodrigo falou. Não tem o cara que cobra eles. Botaram o Fernando Diniz, que é mero fantoche. Fantoche da diretoria, fantoche dos jogadores. O cara que veio por CLT. É isso aí.
É um time que ó, tanto faz como tanto fez. É assim, ó. Ih, quebrou um palito de dente. Tanto faz, vou lá e pego outro. É esse o sentimento que eles passam pra gente. Caio Rezinha, notícias de amanhã. Após péssima partida, a Raíssa e o Diniz à beira do gramado do CT. Reunião por 5 minutos. Calazans faz gol contra o Sub-6. 8 atletas estão em transição. Liseira dúvida para o próximo jogo. Ô, Fábio, o que você acha dessa opinião do Caio Rezinha aí, meu amigo? Abraço, Caio. Perfeito. Ele fez a colocação perfeita. Bom, ligeiro, dúvida já virou normalidade, né? Porque é uma coisa que eu nunca vi igual. 8 atletas em transição, aquela transição que a gente conhece, né? Parece que tá na caverna do dragão, entra e nunca sai. Calazans é capaz de eu com minha prótese na perna fazer gol e ele não. Quer dizer, é uma coisa absurda. Que por sinal, quem tem, além da diretoria que trouxe esse cara, quem tem responsabilidade é o Cuca, que pediu e não utilizou. Por quê? Responsabilidade do seu Cuca, né? E da diretoria, lógico, que aceitou trazer um cara que nunca fez gol na carreira. Boa, Texas, exatamente. Perfeito. Entendeu? Amizadezinhas, né? Um empresário, complicado. A Mel Castro, a grande Mel, né? Uma das torcedoras mais ilustres e mais antigas do Twitter, assim como um monte de gente anda desaparecido, pouco presente, né? Em relação ao que era. Mas vamos lá. Se a diretoria tivesse a mínima decência, esperava o campeonato acabar e trazer um técnico de verdade. Chega de apostas, mas vão esperar cair no Paulista, como sempre, e será mais um ano perdido. A Mel replica o que todo São Paulino que realmente ama o clube, que realmente sabe que o problema do São Paulo não é troca de técnico. O problema do São Paulo é escolher porcaria de técnico. Esse é o problema do São Paulo. Se escolhesse técnico decente, não trocava tanto. Porque se você tem um diretor para cima, a cadeira está desocupada, o pássaro ocupa. Se você põe um técnico pica das galáxias, o técnico ocupa a cadeira do pássaro, a cadeira do raio, aponta a contratação, a torcida fica do lado. Porque a torcida do São Paulo, gente, se ela tem o Reinaldo como líder, se trouxerem um treinador que o time pode perder uma final, mas jogue com brilho, pode ser eliminado numa semifinal da Libertadores, mas saia de pé, a torcida vai abraçar esse técnico, porque vai ver um trabalho. Com esse menino que está aí, com o Jardine, que é um técnico que era promissor, né, o Cuca é aposentado, e agora com o Diniz, que pode ser um bom técnico de 15 anos, né, porque ele parece o TV, segundo os especialistas, né? Então, assim, São Paulo trouxe um grande técnico, acredito eu que... Repete aí, Rodrigo, repete. Acredito eu que não precisa nem mandar o Raí embora. Esse grande técnico vai assumir o papel de liderança do clube, como já deveria ter sido feito desde que o Raí, a Taíde, Bap chegaram. Para encerrar, o Leco é o pior presidente da história do São Paulo. E o Raí já é o pior diretor de futebol da história do São Paulo. Não deixa de ser um dos maiores jogadores da história do São Paulo. São duas coisas muito diferentes. Ok? Perfeito, Rodrigão. Bom, galera, vamos começar o terceiro bloco, o debate na tribuna. E eu vou fazer pergunta para o Texas, para o Rafa e para o Rodrigão, começando pelo nosso amigo e irmão Texas. Texas, por que o São Paulo chegou nessa situação em 2019? O Fernando Diniz, que chegou um dia depois da saída do Cuca, o São Paulo comprou em 24 horas, contratou. Você acha que ele é o maior culpado pelo esse momento que o São Paulo passa? E se, por exemplo, ele perder os próximos 2, 3 jogos, você manteria ele até o final do ano ou você já demitiria? Eu não teria nem contratado, né? E o maior culpado não é ele. É quem o trouxe. Quem trouxe um técnico com rebaixamento no currículo, com 27% de aproveitamento,
que coloca o Jussi Chamu de titular, porque o Luan, que o Rodrigo falou que ele recuperou, fez uma partida ruim contra o Palmeiras, tirou o cara porque a diretoria mandou colocar lá o Chamu, colocou o cara, e o São Paulo ficava tocando a bola, que nem o para-brisa, na intermediária do adversário, pro lado, não chutava gol, contra-ataque, pum, gol, na hora. E ele falou lá que na coletiva que o gol saiu por uma falta desnecessária, então ele falou contra o chefe dele, Dani Alves. Então ele vai apanhar de cinta. Vou chamar o Augusto Nunes para dar umas tapas na cara dele, porque ele falou falou mal do Dani Alves. Então, ele pode perder, Fabão, todos os jogos até o fim do campeonato. Que ele vai ter. Ele já falou, inclusive, ele deu declarações essa semana falando sobre os reforços de 2020. Ele já tem um contrato. Então, São Paulinos, como a Mel falou, aliás, a Mel deve assistir a gente. Acho que é assim. Beijo, Mel. Nós falamos há quanto tempo isso? Vão renovar com esse imbecil e cai em abril, ou março, como o Rafa falou. Todo mundo sabe o que vai acontecer com o São Paulo. Impressionante. Tá bom. Perfeito, Dessas. Concordo plenamente com você. Bom, Rafa, você acredita que os jogadores do São Paulo estão fazendo corpo mole? Ou estão mesmo com má vontade em relação ao... má fase, desculpa. Ou é uma má fase do São Paulo? Quem deveria fazer essas cobranças? Precisa de uma cobrança dentro e fora de campo. A quem seria o responsável a essas cobranças, Rafa? O Lugano, que teria um papel importante nisso, pela postura firme, que sempre teve como jogador, né? Sempre foi um cara muito líder dentro de campo, parece que ele deu uma recuada, meio que lavou as mãos. O que você tem a dizer sobre isso, Rafa? Bom, vamos lá. Má fase. Eu acho que a má fase reflete muito da vontade. Eu sempre disse o seguinte, quando a gente joga bola. Eu posso pegar o pior time da pelada, mas todo mundo correr, a gente vai dar trabalho. O time de São Paulo não corre. O time de São Paulo não tem vontade. O time de São Paulo não ganha dividida. Há 3 jogos, Arboleda e Arbolenda. Não ofenda o Arbolenda, nem o King, nem o Jusilenda. Não ofenda. Até rima. Eu me recuso a falar o nome do animal. Primeiro que ele não é lateral, ele joga pelo meio do campo. Lateral ele não é. A nossa zaga perde todas as jogadas na corrida. Ela ganha na altura, ganha nas bolas altas, muitas vezes. Mas na corrida você pode ver jogo contra as Pepas. Jogo de hoje. Bruno Alves correndo atrás de jogador no meio de campo. Arbolesma deixando buraco, perdendo jogada. Animaldo, Avenida Animaldo. Não tem Avenida Brasil que estão reprisando aí? Dizem que estão reprisando, que passou aí um monte de propaganda. Então, é a Avenida Animaldo. Pode ver por onde saiu o gol hoje, contra-ataque. Pelo lado esquerdo. Para variar um pouco, né? Para variar um pouco. Não tem quem cobre. O seu Raí, depois do jogo contra as Pepas, no outro dia de manhã, ele estava lá rindo no campo do São Paulo, no campo do CT. Tem foto dele rindo. Quando, na verdade, ele devia ter um pingo de dignidade, imprensar os caras na parede, botar mão no pescoço e o dedo na cara. O Lugano poderia fazer isso. Ele tem perfil para isso. Só que todo mundo sabe o que aconteceu depois daquela vez que ele foi lá bater de frente com o juiz lá. A imprensa caiu em cima, seu Leco, seu Raí, seu Pássaro se borraram de medo e tiraram ele de campo. Mandaram ele começar a viajar pela América do Sul, tanto é que ele aparece aí, vira e mexe nas redes sociais, nos jogos importantes pela América do Sul. Não sei se vale a pena também não. Não estou isentando ele não.
Porque se eu tivesse no lugar dele, eu ia peitar esses caras tudo e ia botar esses caras na parede, pô. Quebrar vestiário, bater em jogador, como ele já fez quando era jogador. Ou ninguém lembra o que ele fazia? De pegar jogador, imprensar, botar a mão no pescoço, imprensar na parede e tirar a satisfação. Tá precisando do espírito que ele tinha como jogador e não tem mais. Omisso. Tá omisso, se omitiu. Ou você vai para a guerra, ou você se corrompe, ou você se omite. Ele se omitiu. Seu Raí, Pássaro, Leco se corromperam ao sistema, porque eles, em tudo. A gente é assaltado, a gente é prejudicado, a gente toma gol. Você não vê eles reclamarem do time. Não vou nem entrar no aspecto externo, não. Você não vê o jogo. Pássaro, Leco, Raí, Chapecó. A parte do futebol. Você não vê eles falarem nada. Então, cara, o time é reflexo. Se não tem cobrança, não vai para frente. O gado só não engorda ao olhar do dono. São Paulo está sem dono. Está cada um olhando para o seu bolso. Perfeito, Rafa. Rodrigão, o que o São Paulo precisa mudar em 2020? O Leco é o maior culpado desse problema que o São Paulo passa? Vou repetir, não é o maior culpado. O culpado é quem pôs ele lá, que é o que eu falei. Segunda coisa, a única coisa que o Leco tem culpa é de ter escolhido o Raí, que é tão fraco quanto, para cuidar de uma responsabilidade com o departamento de futebol. E o Raí manteve o Pássaro, que vinha de gestões anteriores fracassadas. Aí está a anatomia do erro. O Leco está cagando o que acontece no futebol. Ele meteu o Raí lá para poder blindar ele, e ele fica fazendo política, jogando boliche, carta, charuto, uísque lá no Clube de Pinheiros. Quem manda no futebol de São Paulo é Alexandre Pássaro e Raí. Toda a merda que está aí é culpa dos dois. Se tirar o Leco e manter esses dois, vai continuar a mesma merda. Esses dois que escolheram o Diniz e todos fazem parte desse movimento que está aí. Para corrigir, na minha opinião, em 2020, tem que demitir o Raí, junto com o Raí, Pássaro, Chapecó e essa turma, trazer alguém que conhece. O resto é efeito dominó. Qualquer cidadão deste grupo aqui do Tribuna, do Twitter, sabe quais são os problemas de São Paulo. Melhorar a preparação física, com um novo preparador físico, melhorar a fisiologia, melhorar o departamento médico e trazer um técnico que gestione o vestiário e que jogador não mande em técnico. Daniel Alves já foi treinado por vários grandes treinadores. Ele jamais vai aceitar um Jardim, um Diniz na vida dele mandando nele. Porque ele tem mais história, mais conhecimento e mais experiência europeia do que esses caras. Isso é natural, isso serve para o Pato, isso serve para todos esses outros jogadores que jogarem em alto nível. Juan Fran, esse cara olha para o Diniz lá e fala, deixa ele falar. Ele fala, o Daniel Alves chama a turma e fala, vou me alongar, Texas, 2 minutinhos a mais. E você vai gostar do que eu vou dizer, porque é verdade. O Diniz monta a palestra. Aí ele fala, pessoal, vamos pro jogo. O Daniel Alves chama o pessoal numa sala e fala, gente, vamos montar aqui. Você vai jogar aqui, você ali, aqui, outro lá e tal. Mas o que o professor Diniz falou? Aí o Daniel Alves fala assim, quem? Aí todo mundo ri e sobe pro campo. É assim. É assim, torcedor. Diniz não manda nada. Se mandasse, não teria ressuscitado o Jusilei. Não teria ressuscitado os caras que ele está ressuscitando, tirado o menino que melhor jogou. Não manda nada. Ele faz substituição para agradar, ele põe o Hernandes para agradar, o Hernandes não tem a menor condição física. O Hernandes, o Pato e o Pablo, o melhor que tem que ser feito por eles, para encerrar. Meninos, vai tirar férias. Reapresenta daqui 30 dias. A reapresenta antes do grupo, começa um trabalho físico específico para jogador que vem de lesões seguidas, um reforço muscular, faz um trabalho de 40 dias com esses caras. Eles entram voando em 2019. Mas sabe o que vai acontecer? Nada. Se não tirar o Raí, o Pássaro e fazer o efeito dominó. É isso que eu tinha para falar. Beleza, Rodrigão. Bom, pessoal. Fabão,
Oi. Você vai encerrar já, mas só eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui, que como você falou antes, ou foi o Rafa que falou, que o Hernandes falou vergonha, vergonha, vergonha. O Diniz discorda do Hernandes. Não achei que a partida foi vergonhosa. Ô, seu Diniz, você tem rebaixamento nas costas. Já falei isso, eu nem me lembro. Ele, ó. Rebaixamento nas costas. Sabe o que é vergonhoso? É você se dizer treinador de futebol. Cria vergonha na cara. Entendeu? A culpa não é sua por estar no São Paulo. Porque foi um imbecil que te colocou ali. Mas a culpa é sua por falar merda. Cala sua boca, imbecil. Tá bom. Mas, perfeito, Texas. Ele acha que a gente é idiota. Ele acha que o torcedor de São Paulo é besta. Né? Não tem cabimento um negócio desse. Né? Bom, para terminar, galera, os próximos 3 jogos do São Paulo. São Paulo pega o Patético Paranaense domingo no Morumbi, depois pega o Santos lá na Baixada e depois pega o Ceará fora de casa. Eu, como nunca voto contra o São Paulo, sempre acredito, né? Por mais que eu esteja bem decepcionado, eu acho que vai ser 1-0 cada um jogo desse aí. Rodrigão. Eu acho que o São Paulo perde para o Atlético Paranaense, ou empata, perde para o Santos e perde para o Ceará. Jogando essa bola, perdeu para o Fluminense, que está em penúltimo lugar. O Ganso parecia o Zidane pela França contra o Brasil. O Ganso, o Nenê entrou. O Nenê, gente, o Nenê é avô. O Nenê entrou. Nós tomamos o gol de uns caras que não tem noção. E o Ione Gonçalves é uma das indicações do nosso brilhante treinador, além daquele lateralzinho esquerdo do Fluminense. É as nossas pontas de reforço. E para terminar, nós perdemos o Marcão. O Marcão, que foi um cara que o Fluminense, ninguém queria, o Fluminense não tinha dinheiro para pagar. Falaram assim, lá o Marcão limpando a piscina, puxa ele aí. Nós perdemos o Marcão, com todo respeito. Perfeito, Rodrigo. Texas, o que você acha, irmão? 3-0 Patético. Maravilha, perfeito. Deu pra ouvir, não? Tirando aqui, 3-0 pro Patético. Perfeito. E os outros dois você também acha que perde? Os próximos jogos? Santos e Santos vai levar saco. Vai levar goleada. Eu também nunca falo contra o São Paulo, mas encheu o saco também. Não vou ser politicamente correto, vai levar saco. Contra o Ceará já nem sei. Mas esses dois aí, no máximo empate contra o Patético, mas contra o Santos não quero nem ver. Perfeito. Não. Chega uma hora que cansa, realmente. Rafa! Eu tenho vergonha de dizer. Eu vou terminar assim, eu tô com vergonha de dizer. Perfeito. Bom, galera, aí estamos terminando mais um programa A Tribuna Tricolor, agradecendo o carinho de vocês. Texas, prazer aí, irmão, estar aqui com você mais uma vez. Rafa, prazer. Rodrigão, prazer. Galera, muito obrigado a todos pelo carinho. Vamos respirar fundo. Domingo tem mais jogo do Tricolor, com muito remédio para pressão, com muito calmante, com muito água com açúcar, que a gente vai precisar. Um abraço, galera. Boa noite. Hoje nós estamos tampando de frente. Pelo andar da carruagem, nós vamos fazer igual fazia antigamente. Boa noite, galera. Fui. Boa noite, galera. Valeu.